Oi, pessoal, então, feito tomar uma água para a gente continuar falando, né? Eu estava comentando dos dificultadores e dos heróis da resistência aí, que são os próprios alunos, os professores e os pais, nesse período em que a educação básica está sendo se viu forçada a se adaptar na modalidade do ensino à distância. Bem, quando a gente pensa nos dificultadores, não tem como não falar da política nacional que a gente está vivendo aí. Porque, na verdade, tudo aconteceu muito rapidamente. A iniciativa privada, as escolas privadas, elas já tinham suas plataformas organizadas, né? É um público que tem mesmo mais acesso, mais e melhores acesso à tecnologia, porque, afinal de contas, maioria das escolas hoje, no ato da matrícula, elas já exigem que tenha um celular, ou que tenha um tablet, que tenha tablet. Elas já têm a plataforma em que elas já determinam no contrato da matrícula que o pai tem a obrigação de criar o hábito e a rotina de consultar a plataforma para ver a vida escolar do seu filho, que o próprio aluno tem que ter essa autonomia, essa rotina de entrar na plataforma para ver trabalho, tarefa, postar coisas. Então, eles já não têm, é inegável, não tem como negar a diferença de oportunidade e acesso entre público e privado. Não dá nem para a gente entrar no mérito dessa questão, nós vamos passar anos aqui discutindo isso e falando que realmente, e tentando, né, não tem como negar que os alunos, os estudantes, as crianças, jovens que estão na iniciativa privada, lógico que eles têm mais acessos, mais e melhores, né? Acesso à informação, a outras fontes de conhecimento, né? E o da escola pública precisa buscar muito mais e com muito mais dificuldade do que o da iniciativa privada. Quando a gente pensa no Enem, eu penso que não deveria ter, porque eu concordo que os alunos da rede pública, vão sair em desvantagem, já tem uma certa desvantagem, né? E vão sair ainda mais. Por quê? O ensino médio hoje numa rede pública falta professores de química, de física e de várias áreas do conhecimento, geografia. Então o aluno ele tem tido muitas aulas vagas, sem esse professor substituto, então ele já vinha perdendo e criando conteúdos básicos, importantíssimos para o Enem. E já com essas lacunas aí. E o que não acontece com o aluno da escola particular. Aí vem esse período da pandemia. O aluno da escola particular ele já estava todo modeladinho ali para saber o acesso ao ensino à distância. O da rede pública, apesar dele também ter, muitos têm celular, tal, mas a rede pública que não tinha plataformas de acesso de ensino-aprendizagem. Tem lá a sede, né, que é a Secretaria da Educação, tinha que o pai tem acesso para boletins, para várias coisas, mas não era um ambiente de aula, né? A secretaria não tinha uma plataforma como um ambiente regular, rotineiro para aula. Então, teve que construir tudo a toque de caixa. Penso que poderia ter pensado também essa gestão pública numa forma de calçar o seu público. Uma vez que eu percebo que por um tempo o meu público vai precisar ter aula à distância e eu tenho consciência que a minha rede imensa, existem municípios que mal funciona o telefone fixo. Então, vamos ver a rede de telefonia naquele lugar. Tem torre da Vivo, tem torre da Claro, tem torre da TIM, não sei, tem como, né, fibra ótica, tem como oferecer para esse aluno ter o direito ao acesso? Mesmo aqui em Valparaíso, nós, por exemplo, nós temos muitos bairros novos, né, que a cidade cresceu muito, e na região periférica, eu digo periférica porque saiu do centro, e não tem torre de telefonia e que o sinal de celular não pega, não é bom, não tem, e o aplicativo não roda. Aí, eu fiz um censo em que alunos, também, os alunos na hora de preencher o censo, o pai e os alunos também, às vezes eles mentem um pouquinho lá, porque às vezes quando a Secretaria do Estado puxa pelo censo lá, o aluno, ou o questionário que ele responde na prova do Saresp, ou o questionário familiar que ele responde na prova Brasil, eles colocam que tem
Tem 2, 3 celular. Usa internet? Uso. Sabe usar a internet? Sei. Tem celular? Tem. Quantos celular na tua casa? 2, 3. Então, o banco de dados também, muitas das vezes, leva uma informação fraudada, furada para o poder público, né? E baseado nesses dados, como que ele lê? Como ele entende? Não, eu tenho uma rede que 90% dos alunos têm acesso à internet e tem telefone em casa, mas não é bem assim, né? Agora, se ele parar para pensar, ele vê, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, não é igual à região de São Caetano do Sul, não, ele tem também esses dados todos, né? Então, vamos pensar assim, eu não posso tratar igual os diferentes. E eu preciso criar mecanismo de igualdade para cada diferente do meu estado. Olha, eu como supervisora de ensino, que aposentada, há um ano só, muitos anos, a gente cria o hábito de ler Diário Oficial. Então, eu leio o Diário Oficial, inclusive da União. Aí eu tô lendo o Diário Oficial da União, eu vejo que foram tirados 83 milhões do programa Bolsa Família, tiraram e jogaram para a SECOM, a SECOM é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Então, eles tiraram do programa Bolsa Família, que atende pessoas pobres, carentes, em área de risco, né? Pessoas que já estão passando fome, com uma vulnerabilidade violenta, tá bom? E jogaram para a Secretaria, no Diário Oficial da União, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Eu não costumo falar coisas sem ver no oficial. E aí, eles transferiram esse orçamento de 83 milhões, se é milhões ou bilhões, é um dinheiro louco, que atendia programas de comunidades extremamente carentes, pobres mesmo, à margem, no sentido de precisar para comer. Puseram lá na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que é uma pasta que gasta o dinheiro fazendo propagandas dos programas do governo federal. Então, por exemplo, o governo federal quer aprovar a reforma da Previdência. Então, vamos injetar propaganda para convencer a população que a reforma da Previdência é bom. O governo federal vai... sabe? É gasto com propaganda do movimento de trabalho do governo federal como um todo. Veja, uma população passando fome, eu tirei daqui e pus para gastar com propaganda no meio de uma pandemia. Veja bem. Mas aí fui procurar, fui ler, fui saber. É um dinheiro que estava sobrando. Nenhuma criança, ninguém ficou sem receber o Bolsa Família. E até porque muitos receberam o auxílio emergencial do INSS por conta da pandemia, os R$600. Então, como eles receberam os 600, sobrou dinheiro aqui, mas ninguém ficou sem receber. Tudo bem, ninguém ficou sem receber, sobrou dinheiro aqui, beleza. Sobrou dinheiro aqui, por que gastar em propaganda? Não, vamos gastar com mais comida, mais alimentação, mais saúde, mais melhorar questões da vigilância sanitária. Vamos investir no combate ao coronavírus para esse vírus ir embora o mais rápido possível. Gente, nós tivemos assim, hoje é sexta, nós tivemos de terça para quarta 1.200 mortos, de quarta para quinta 1.320, de quinta para sexta 1.400 e pouco. Agora eu ainda não sei, porque agora também o Ministério da Saúde resolveu que não vai mais soltar os dados 7 horas da noite. Ele fica pronto 7 horas, porque eu entro lá no site do Ministério da Saúde. Tá lá já prontinho desde as 7 da noite, mas o Ministério da Saúde só recebeu ordem para divulgar a partir das 10, depois dos jornais, da Band, da Cultura, da Globo. Olha que absurdo. Então, hoje, eu não sei como é que tá, mas de terça para quarta foram 1.200, de quarta para quinta 1.300 mortos, de quinta para sexta 1.400 mortos. Um pouco mais que isso. Então, sobrou dinheiro, vamos investir nisso para acabar com isso logo, para as crianças poderem voltar para a escola, para poder comer merenda, para poder estudar, para poder parar com essa lacuna na aprendizagem delas. Então, ao invés de gastar com propaganda e marketing, Jesus misericordioso, por que não socou tudo no Ministério da Saúde para ajudar lá o Pará, o Ceará e as cidades do interior de todos os estados, que é onde agora os números estão bombando? Não. Então,
Vamos ajudar os governos e os municípios? Não, que eu tô de mal. A União tá de mal do governo do estado, brigou com o Dória, brigou com o Vice, então de mal, então eu não ajudo. E o povo morrendo, e o povo e as crianças perdendo aula, e os pais se matando para estar essa molecada da aula. Aí a Câmara Federal aprovou liberar dinheiro para os estados e municípios. O presidente tá lá parado, o presidente ele não assina, porque tá de mal dos governadores, dos prefeitos. Aí também essa semana também vi lá a Câmara Federal, o Senado Federal aprovaram 8 milhões que sobrou lá desde a CPMF, que a gente estava no fundo da antiga CPMF, que a gente que pagava, e tirava de nós, não sei se vocês vão lembrar da CPMF, estava lá nesse fundo perdido, 8 milhões. O que fez a Câmara Federal e o Senado Federal? Vamos jogar esses 8 milhões para os governos, para os estados e para os municípios, para ajudar as cidades do interior, onde está chegando agora a Covid, para comprar testes, respiradores, né? Aprovou. O presidente vetou. Por quê? Tá de mal porque estão brigando. Então eles estão de mal, eles estão brigando e o povo morrendo e esse negócio crescendo, e nós que estamos pagando essa conta. E pior ainda, nossas crianças e jovens vão voltar para a escola quando? Não é? Então, tá sobrando dinheiro do programa de assistência social, lá, que é a pasta da cidadania, do Onyx Lorenzoni, depois também do Paulo Guedes, da economia também deu o pitaco, vi no Diário Oficial da União. Jogaram tudo na SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para gastar com propaganda. É brincadeira? Então, o que poderia ter feito? Gente, manda esse dinheiro para os estados, para os municípios, ou então não manda. Pega o próprio governo federal e injeta tudo em testes, respiradores, equipamento, para parar. Nossos médicos e enfermeiros, os que não estão morrendo, estão abandonando o serviço, porque eles ficam de licença e não querem voltar mais a trabalhar de medo, porque tem que salvar a própria vida, porque eles têm filho para criar. E ninguém dá conta disso. Fica essa disputa, essas picuinhas, e nós estamos pagando preço. Todos nós, né, pagamos o imposto, o salário deles e o preço dessas picuinhas. Aí eu pensei, bom, se sobrou, vamos gastar com isso. Ou então, vem para o governo. Poxa vida, ó, abre um programa para venda de tablets. Porque teve uma época que o governo estadual, eu comprei, inclusive, em 2005, 2006, ele abriu um programa. Todos os professores, servidores, todos os servidores tinham direito da educação. A financiar, subsidiado, a gente pagava baratinho, computadores, em 2005. Depois, eles abriram esse programa para aquisição de notebooks. Penso eu, por que não abriram um programa para aquisição de tablets ou de smartphones? Professores, todo o pessoal da educação e inclusive os pais que assim desejarem, né? Por quê? Porque seria uma maneira de sanar algumas lacunas, de reduzir muitos danos causados pela falta de equipamento, né? Pela falta de como responder ao propósito. Então o governo propôs a modalidade de ensino à distância, os professores não foram treinados, os diretores não, ninguém recebeu treinamento, formação, capacitação para fazer uso dessa ferramenta de trabalho. Estão aí na batalha por ensaio, tentativa, erros e acertos, gastando do próprio bolso, com um único celular que eles também, profissionais da educação, usam para tudo na casa deles, travando toda hora, porque eles tiveram que criar seus grupos de WhatsApp e vão recebendo feedback dos alunos e vai travando. Usa o banco de dados deles, usa os dados móveis deles. Então, eu penso assim, já se passaram 70 dias, a coisa não melhora, a curva está ascendendo, essas picuinhas, essas indisposições entre o governo federal, estadual e municipal só crescem e só atrapalham e criam mais lacunas em tudo para os jovens e para os nossos adolescentes. Estão ferrando a vida dos adolescentes agora para fazer o Enem. Já é uma linha de corte grande, porque o jovem da rede pública vai ter muito prejuízo, sim. Já vai sair
sabe? Lá atrás, muito lá atrás do aluno da rede privada que está tendo aula. Olha, tem escolas da rede privada que tem aula das 7 a meio-dia. Os alunos, tem escola que está exigindo até por uniforme e vão para frente do celular, vão para frente do tablet, ficam assistindo aula virtual ali, ó, ao vivo. Entendeu? Sistema de videoconferência e fazendo as tarefas e mandando na hora. Como que o aluno da rede pública vai fazer isso? Fala pra mim, se não pega, não tem torre da Vivo, não tem, lá no meu bairro não tem torre da Vivo, não tem torre da Claro, lá não roda, lá não chega internet, eu não tenho onde estudar, eu não tenho onde fazer. O meu celular é um só da família, o aplicativo não roda porque o celular é velho. O professor, aí vem, vamos olhar o professor tá se matando, trabalhando 15, 16 horas por dia, preparando aula, arrebentando o celular dele, porque também já não roda, trava toda hora. O pai tá se vendo descabelado, porque tá com 1, 2, 3, 4 filhos em casa. Às vezes o pai é um profissional que tá tendo que trabalhar, não tá podendo ficar em casa, tá com uma avó que também não tá dando conta, os alunos não conseguem ter uma rotina escolar adequada. Então eu penso que nós vamos falar em outro contexto depois sobre esse assunto. Mas no contexto de políticas públicas, nós estamos muito abandonados totalmente. Eu penso que se a curva está ascendendo, se o governo do estado de São Paulo, no caso aí, todos os dias fala, né, em rede nacional, que ele tem consciência que a curva está subindo, que ele tem consciência que o isolamento vai continuar. Poxa vida, então senta com o secretário da Educação, pense em alguma propositura, né, em que pais, alunos e profissionais da educação tenham direito ao acesso, em pé de igualdade aos da rede particular. Não sei, cria aí alguma linha de financiamento social via Banco do Povo, né, que é um banco social, enfim, que as pessoas possam minimamente ter acesso ao instrumento que ele precisa para não ficar excluído ou atrás dos demais. Ligue indo para os prefeitos, entre em contato com as suas regionais e os seus municípios para saber, olha, como que está o sinal da Vivo, da Claro e das demais operadoras aí para poder chegar o sinal na zona rural, nos bairros periféricos, para o aluno ter mesmo o acesso verdadeiro, democrático, em pé de igualdade aos demais. Não é me exaltei, né, gente? Porque eu fico muito nervosa quando eu falo nisso. Ai, meu Deus, que vontade de ajudar. Beijo, pessoal. Vou tomar uma água. Carinho grande. Paz. Só fiquei um pouquinho alterada, mas a gente tá em paz. Beijo!